Então, o que existe para mim é uma disfunção. E é aqui que vai entrar o papel das tecnologias e o papel das metodologias ativas. Porque como que você sai desse enrosco, certo? Onde você tem uma educação moldada para um sujeito passivo e que funcionou, foi criada para que as pessoas fossem obedientes, simplesmente aprendesse e ficava na escola apenas aqueles que aprendiam e que conseguiam entender o que o professor falava, e isso, volto a dizer, era homogeneizado para um determinado grupo social e não para todas as pessoas. Como você sai desse enrosco agora que todo mundo vai para a escola? E que se não estiver na escola, o conselho tutelar vai ser chamado e vai enquadrar o professor, a direção, etc. É isso que todo mundo chama hoje em dia de reinvenção da escola. Como é que você faz isso? E a grande dificuldade está nos professores, do meu ponto de vista, entenderem o que muda é o papel dele, certo? Na teoria todo mundo sabe, mas na prática fica mais difícil. Então, dentro desse processo é que começa a surgir o quê? Do ponto de vista epistemológico, nós estamos falando do início do século XX, aqui nós estamos falando de Piaget, estamos falando de Vygotsky, Dewey e uma série de outros autores que começam a trabalhar com esse conceito de ação, de atividade. Então, no caso aqui, eu estou falando do construtivismo de forma mais específica. A minha referência, nesse caso, é a teoria epistemológica do Piaget. Quer dizer, em uma perspectiva radical do construtivismo, o conhecimento é construído por meio da ação do ser humano sobre os mundos objetivo e subjetivo em que ele vive. O exemplo clássico disso daqui, o Piaget, no livro dele de 1936, O Nascimento da Inteligência na Criança, ele vai observar os filhos dele, etc. Mas o exemplo que a gente pode colocar é o seguinte: um bebê acaba de nascer. Então, ele acabou de chegar ao mundo, certo? Ele não nasce sabendo mamar no bico do seio da mãe. Ele nasce com a carga hereditária, ele é mamífero, certo? Que predispõe ele à sucção. Mas esse conhecimento prévio, que ele nasce com esse conhecimento, ele só vai se tornar realidade a hora que ele entrar em contato com o mundo externo, com o objeto externo, que pode ser um bico do seio da mãe, pode ser uma mamadeira, pode ser inúmeros objetos. A hora que esse conhecimento anterior entra em contato com o conhecimento novo, é quando se constrói um conhecimento. Neste momento, nesse exato momento. Daí que vem a palavra construção, que nem é dado de fora para dentro e nem vem de dentro para fora. É resultado de uma interação. Então, isso que pode parecer simples ou uma coisa que todo mundo entende teoricamente, ele faz muita diferença quando a gente pensa nessa atividade. Porque, apesar de que foi colocado o bico do seio ou uma madeira para sucção, mas essa ação depende do sujeito na perspectiva do Piaget. Esse sujeito, ele tem que exercer essa ação, ele tem que sugar, porque senão ele não vai construir o conhecimento. Não é o bico do seio que faz o contrário, é ele que tem que exercer a ação. Daí que vem a ideia do sujeito ativo. Quer dizer, nessa perspectiva epistemológica, os seres humanos são autores, protagonistas e co-construtores de suas próprias vidas. E não meros reprodutores do que a sociedade decide que eles deveriam aprender ou do que os seus genes determinaram. Nesse sentido, quer dizer, a gente é autor do conhecimento, a gente co-constrói o mundo. O mundo não está dado para eu simplesmente aprender. Os planetas estão ali fora, ou a geografia está ali fora, e o nosso papel é fazer com que esse aluno compreenda o mundo. Não, o ser humano, como a gente vê hoje nessas questões climáticas, o ser humano ele age, a sua ação no mundo transforma o mundo, constrói o mundo, para o bem e para o mal. Então, o princípio de ação ele é um princípio que traz muita responsabilidade para a gente, porque a gente deixa de ser seres à mercê dos deuses, ou dos pais, ou da escola, ou da família. E a escola precisa reconhecer essa atividade, porque é essa atividade que vai permitir, como a gente vai ver daqui a pouco, como algumas formas, com que esse aluno
por exemplo, em sala de aula, com que ele possa ser incluído na sala de aula, a partir das ações que ele é capaz de fazer na interação que ele faz com o conteúdo da escola, ou com o mundo, ou com a natureza, a sociedade, etc. Então, essa ideia de que os seres humanos são autores é que leva a essa concepção do construtivismo. Certo? E eu costumo dizer que o construtivismo ele promove a aventura intelectual do conhecimento. Por quê? Porque numa interação eu nunca sei qual vai ser o resultado. É uma aventura. Eu não sei o que o meu aluno vai aprender, o que ele está aprendendo. De verdade. Ele pode até reproduzir na prova aquilo que ele não é burro, o professor falou, vai cair tal coisa, eu quero a resposta desse jeito, ele vai lá e responde. Mas isso não quer dizer que ele entendeu, que ele compreendeu o que foi transmitido para ele. Toda sala de aula nesse sentido, ela é uma aventura. Porque eu não sei se meu aluno vai aprender ou não vai aprender. E como que funciona esse processo se eu estiver preso no modelo epistemológico e não considera a interação ou atividade desse sujeito no processo de conhecimento. Por isso que quando a gente adota o construtivismo como referência epistemológica para a educação, o que a gente está fazendo? A gente está dando voz aos estudantes, promovendo o diálogo, induzindo a curiosidade e levando os estudantes a questionarem questões da vida cotidiana, do conhecimento científico, inclusive. Eu não tenho que acreditar que, como se acreditou durante milênios, que o Sol é que girava em torno da Terra. Ele não pode questionar isso daí. Essa pessoa, chamada Galileu, por exemplo, que não foi quem sistematizou, mas claro que isso é uma coisa, ideias que sempre vinham surgindo há muito tempo, de que, olha, é o contrário. Eu vou questionar a ciência da época. Isso é possível se eu tiver essa ação de poder pensar e de criar, de dar voz às pessoas e não querer sujeitos passivos que reproduzem o que está sendo ensinado a elas. Certo?